Graça e paz, shalom, paz do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Hoje, dia 10 de maio de 2020, é um dia típico, um dia diferente, um dia especial. É o Dia das Mães. E aqui estamos parabenizando você, mamãe, por este dia tão especial. Que o Senhor te abençoe extraordinariamente. Que o Senhor abençoe todas as áreas da tua vida. Te dê sabedoria, entendimento, discernimento do Espírito e da palavra, para que você tenha sabedoria de acompanhar, orientar, direcionar o seu filho para que ele cresça em estatura e conhecimento, assim como Jesus cresceu. Ainda estamos neste isolamento social, mas não é por conta disso que nós não vamos estar juntos. Estamos durante a semana com as nossas células virtuais e aqui convidamos você a estar conosco em uma das células. Temos células de segunda a sábado e você pode ver um dia melhor para você e estar conosco. Ouvir uma palavra diversa, diferente, contrária de tudo que você tem ouvido diariamente. Uma palavra de fé, de esperança, de salvação de Jesus. Então venha estar conosco, entre em contato conosco através do Facebook, do Instagram. Aqui nós vamos estar colocando o número do nosso telefone, o nosso contato, e você pode entrar em contato e nós o adicionaremos em uma das células. Será um prazer ter você conosco. Também estamos hoje no 7º dia da nossa campanha de Daniel. E esta campanha você talvez esteja ouvindo agora pela primeira vez, mas você pode fazer esta campanha. Você pode procurar através das redes sociais como Facebook, Instagram, Pastores Mário e Cristina, ou então a página mesmo do nosso ministério, e lá você vai encontrar desde o primeiro dia desta campanha de Daniel, e assim você poderá ser abençoado como eu estou sendo abençoado. E hoje, fora este dia especial, que é o Dia das Mães, também é um dia especial porque hoje nós teremos ceia do Senhor. Então você que está aí, já vai se preparando, separe aí o pão, separe o vinho, também se prepare para este momento tão especial que nós vamos ter logo mais. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, abra no Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluias, né? Então, que lindo! Os anjos do Senhor estão acampando aí aonde você está. Os anjos do Senhor estão guardando a sua família. E a palavra aqui também diz: provai. Provai e vede que eu sou bom. Quem é que é bom? É Deus, é o Eterno. É aquele que está acampando os anjos aí aonde você está. E nesse momento eu gostaria de orar com você. Convido você neste momento a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e junto faremos uma oração de concordância. Oração de concordância, você concorda aí aonde você está, dizendo amém, assim seja, eu creio em todas as palavras que aqui eu vou estar dizendo. Esta é uma oração de concordância. Então, vamos orar neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Aqui estamos, Senhor, te pedindo que tu venhas visitar cada família neste dia. Visita aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Vai com a tua mão poderosa, mão de cura, mão de médico dos médicos, porque tu és o maior. Então vai ali com a tua mão de cura sobre a vida destes enfermos. Declaramos que nesta casa não haverá mais enfermos. Declaramos saúde na vida desta família. Declaramos que os leitos dos hospitais hoje estarão vazios e aquelas famílias que estão com seus entes queridos em hospitais, em pouco tempo eles já estarão em casa. Queremos, ó Pai, te pedir que tu venhas visitar aqueles que hoje, sendo dia 10 de maio de 2020, ficaram tristes ao passar o dia sem as suas mães, mas que eles possam entender que as suas mães estão em uma morada melhor contigo, porque assim tu falas na tua palavra que tu irias preparar um lugar melhor para cada um de nós. Então que esses filhos possam entender que suas mamães estão melhores contigo do que com eles. Queremos também te pedir que tu venhas visitar os desempregados, aqueles que amanhecem diariamente sem esperança, que amanhecem depressivos e não sabem o que fazer. Senhor, vem suprir as suas necessidades. E mesmo neste tempo tão difícil, envia anjos para que eles possam ser surpreendidos por ti. Queremos também te pedir hoje que tu venhas abençoar todos os relacionamentos que estão passando por dificuldades hoje. Aquele casal que está mesmo dentro de casa, nesta quarentena, sem se falar um com o outro, sem se olhar, sem até mesmo dizendo que não tem sentimento mais para com o outro. Ó Senhor, restaura este relacionamento, restaura este casal, e que ao término desta oração, possa brotar do coração de cada um novo sentimento, um sentimento que vem de ti. Assim, eu te peço, Senhor, que tu venhas guardar cada um dos teus filhos, conforme nós acabamos de ler, que os teus anjos estão acampados ao derredor de cada um. Que assim seja em cada família, que assim seja cada família abençoada por ti. Assim eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Se você creu nesta oração, se você fez esta oração comigo, então creia que o Senhor está sim acampando os seus anjos ao derredor de sua família. Não saia daí não, porque logo em seguida nós teremos a palavra pelo pastor Mário Elias. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Internacional da Família. É sempre um prazer poder encontrá-los através desse vídeo, e eu creio que de alguma forma o Senhor vai alcançar você aí e vai trazer uma palavra de esperança, de paz, de cura, de libertação, de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3,
Nós vamos ler os versículos 21 e 22. É um relato muito conhecido de todos nós, mesmo daqueles que não têm ainda muita vivência com o Evangelho, ou com a igreja, mas de alguma forma já ouviu falar sobre o batismo de Jesus. E é disso que retrata esses 2 versículos. Vamos ler. Diz assim: quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Olha só, o versículo 22, a última parte diz assim: o céu se abriu sobre Jesus no momento em que ele estava ali se batizando. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nunca vivemos isso. Mesmo as outras pandemias que houve na humanidade, a tecnologia da informação, tudo que nós temos hoje de proximidade, é como se de repente o mundo fosse um local só, né? Todo o globo, estamos unidos. De repente, há cerca de 3 meses, 4 meses atrás, lá na China, tão distante de nós, de alguma forma um vírus infectou uma pessoa e a partir dali, em pouquíssimo tempo, todo o mundo, toda a humanidade foi atingida por esse vírus. E isso tem trazido um pouco de angústia, tem trazido muita preocupação aos governantes, aos líderes mundiais, tem trazido muita preocupação para cada um de nós. E nós aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil, tão distante ali da China, daquela cidade, estamos sofrendo a consequência dessa infecção, né? Desse vírus que infectou aquela pessoa. E jamais pensávamos que poderia ser assim. Mas estamos vivendo esse tempo, é um tempo novo. E para alguns, talvez a impressão que seja é que os céus estão fechados. Nós estamos sendo aí recebendo, estamos sendo assoberbados por muitas notícias. E se você prestar atenção, a maioria delas é notícia de calamidade, é notícia de dor. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram infectadas. E isso, os hospitais estão superlotados, não há como atender. Inclusive, eu lembro que há algum tempo atrás, uma discípula nossa estava com uma pessoa da família doente e o noticiário era que não adiantava levar para algum lugar porque não seria atendido, só seria atendido pessoas que estavam infectadas pelo vírus. E isso não é verdade. Nós fizemos contato com uma pessoa que trabalha no hospital e disse: não, estamos recebendo todo tipo estamos fazendo todo tipo de atendimento. Então as notícias estão aí nos assoberbando e nos dando um sentimento de que as coisas estão fechadas sobre nós, que os céus se fecharam. E o que nós mais clamamos e que nós estamos orando é que os céus se abram sobre a nossa vida. Então hoje eu quero refletir um pouco com vocês sobre isso. Quando o céu se abre, como nós vamos nos portar para que esse céu que está aí pronto para nos abençoar se abra sobre nossas vidas. E nós vamos refletir nesse ato aqui de Jesus, dele se batizando. Nós vamos aprender um pouco com ele quando e como as janelas ou as portas do céu se abrem para nos abençoar. Ou quando os céus se abrem para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor, para ouvir o nosso pedido a Deus, né? Romanos 3:23 nos fala que todos nós pecamos, que a humanidade pecou. E quando a humanidade pecou, ela perdeu a relação, a intimidade, a comunhão com Deus, né? Todos pecados e todos estão destituídos da glória, da presença de Deus. E Jesus, ao iniciar o seu ministério ali se batizando, ele estava começando a restauração dessa comunhão. Através do ministério de Jesus, através daquilo que ele trouxe para cada um de nós, através do seu sacrifício, da sua morte naquela cruz, Jesus restaurou a comunhão, né, entre Deus e o homem, entre o Deus Criador
e o homem, a sua criatura. E a partir do sacrifício de você, do sacrifício de Jesus, de você aceitar e receber esse sacrifício na sua vida, você apenas não é uma criatura, mas é filho de Deus. E você sabe que a relação de pai e filho é totalmente diferente, né? Você que é pai, você que é mãe, e hoje eu quero parabenizar ainda, nesse dia que nós estamos liberando esse vídeo, é o Dia das Mães. Eu quero parabenizar todas as mães do nosso ministério, toda a mamãe que está aí nos vendo através desse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe os teus filhos, porque a relação pai e filho, mãe e filho é totalmente diferente. E é isso que Jesus nos dá através do seu sacrifício, a possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. E como filhos, os céus se abrem sobre a nossa cabeça. Como filhos, os céus se abrem para que a gente possa chegar a Deus através da oração. Como filhos, os céus, as janelas dos céus e as portas dos céus se abrem para que Jesus, para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós as suas bênçãos que são sem medidas. E eu preciso então aprender, eu preciso então saber o que é preciso para que esses céus fiquem abertos sobre a nossa cabeça. E nós vamos aprender um pouquinho com Jesus, através desse momento em que ele estava se batizando ali nas águas do Jordão com o seu primo João Batista, o profeta João Batista. A primeira coisa que eu preciso saber para que o céu se abra sobre a minha cabeça é que eu preciso obedecer. É preciso haver obediência. E esse é um conflito interno tremendo na vida de todo ser humano. Obedecer. Parece que quando a gente ouve a palavra obedeça a isso, algo em nosso interior parece que se mexe, né? Parece que faz a gente tremer por dentro. Porque obedecer, queridos, é fazer aquilo que nós não queremos fazer. Obedecer fazendo coisa que a gente gosta é muito fácil, é muito simples. Vai ali jogar uma bola, vai ali, pega uma passagem, vai viajar, vai para uma praia, é fácil. Mas vai ali fazer algo que você não quer fazer, aí é que entra a obediência. E os céus se abrem sobre a nossa cabeça quando há obediência. Olha o que diz o versículo 21 que nós lemos, de Lucas 3, na primeira parte, diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, Jesus também o foi. O foi o quê? O foi batizado, né? Ele foi se batizar. Ora, Números, no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 23, ele diz que o ministério sacerdotal se iniciava por cerca de 30 anos, né? Todo aquele que ia ser sacerdote ali no meio do povo de Deus, esse ministério iria começar por volta de 30 anos de idade. Também diz no livro de Êxodo, no capítulo 29, que quando o candidato a sacerdote iria começar o seu ministério, ele passava por um ritual que, primeiramente, ele era lavado em água. Então vejam bem, Lucas 3:23 diz o seguinte: tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, a gente vai ver primeiramente que Jesus estava se batizando não movido por um momento, movido por uma onda, por um oba-oba daquele povo. João Batista estava ali pregando a todos se arrependerem dos seus pecados, a se voltarem para Deus, e um símbolo desse arrependimento era o batismo nas águas. Havia muito batismo, havia muitas pessoas indo se batizar com João Batista. E Jesus não foi ali apenas indo junto com a multidão. Ele foi ali obedecer a uma regra. Ele iria iniciar o seu ministério. E como sacerdote, ele ia obedecer a uma regra. Ele poderia muito bem não fazer, ele era o filho de Deus, ele sabia no seu íntimo o que ele tinha que fazer e o que ele iria fazer.
E ele sabia quem estava o mandando fazer, mas ainda assim ele foi ser batizado, porque todo sacerdote, pelas leis da época, iniciaria o seu ministério sacerdotal por cerca de 30 anos. E ele passava por um ritual de se lavar, né? Então Jesus foi ali. E é interessante a gente ver em Mateus, no capítulo 3 também, o evangelista Mateus, ele detalhando essa questão do batismo. Porque quando ele chega ali com João Batista diz assim: olha, eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista reconheceu em Jesus a figura do Filho de Deus, a figura do Salvador, e disse assim: olha, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas no versículo 15, Jesus fala assim: convém que eu cumpra toda a justiça, ou toda a lei, ou tudo aquilo que está ordenado. Convém que eu obedeça aquilo que está escrito, para que tudo aquilo que eu faça tenha validade diante do Pai. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender para que o céu se abra sobre nossa cabeça é obedecer. Obedecer ao seu líder, obedecer ao seu pastor, obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, obedecer àqueles que estão acima de você, que têm autoridade acima de você, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade vem dos céus, vem de Deus. E se tem alguém que é autoridade sobre a sua cabeça, essa autoridade vem dos céus, mesmo que você não goste, ou mesmo que você não esteja de acordo. Mas existe uma autoridade sobre a sua vida, e ela foi dada por Deus. Então nós precisamos aprender a obedecer. Jesus estava ali não só se batizando, mas cumprindo uma lei, né? Ele estava obedecendo a uma lei, e ele sabia que isso iria dar todo o respaldo ao seu ministério. A obediência àquele ritual daquela lei iria dar todo o respaldo ao ministério que ele estava ali iniciando. Foi por causa da desobediência do ser humano que nós perdemos a relação com Deus. Isaías 59, no versículo 2, na parte A, diz exatamente isso. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. O pecado de Adão foi desobediência. Deus tinha dito para ele não fazer uma coisa e ele o fez. E depois até tentou colocar a culpa na mulher dele. Mas a culpa não era da mulher dele, era dele, porque foi ele que desobedeceu. Então, se existe um pecado que está enraizado em nós, que luta profundamente contra nós, essa questão da desobediência. Nós precisamos aprender a sermos obedientes. Amém, queridos? Olha outra coisa interessante. Em Gênesis, no capítulo 22, a Bíblia fala do sacrifício de Abraão, que Deus pediu que ele entregasse o seu filho Isaque. E eu imagino o quanto foi difícil no coração de Abraão obedecer àquela ordem, obedecer àquele pedido de Deus. A Bíblia diz que ele levou 3 dias andando até chegar ao local aonde ele iria entregar seu filho Isaque, o seu único filho, o filho amado, o filho querido, o filho da promessa dele. Ele iria ali oferecer ele em sacrifício a Deus. E durante 3 dias, imagina o coração desse pai. Quantas vezes ele pensou em não fazê-lo e quantas vezes ele pensou em desobedecer. Mas ele foi obediente até o último instante. E olha que coisa interessante. A Bíblia também diz, toda vez que nós falamos do Isaque, do menino Isaque, a gente vê a figura de uma criança raquítica, ou uma criança pequena, que não tinha forças e que não tinha possibilidade de escapar daquela situação. Mas não é bem assim. Se nós formos atentar ao que diz o relato bíblico, lá em Gênesis 22, você vai ver que na hora que eles vão subir a montanha, onde seria o local, o altar do sacrifício, Abraão pede para que os empregados fiquem, né, para que os escravos fiquem, e ele coloca a lenha nos ombros do menino. Então o menino não era uma criançazinha qualquer, né? A gente até poderia dizer, até aqui como nós dizemos na região, ele é um pouco taludinho já, né? Um pouquinho fortinho, que tinha toda a possibilidade também de correr, de fugir. E seu pai já era um homem de idade,
não tinha tanta força. Então ele poderia querer também não participar daquilo. Pai, o sacrifício foi seu. Deus falou com o Senhor, não falou comigo, né? Às vezes a gente fala isso, né? Quando o líder vem falar conosco, quando alguém vem dizer para nós, não, Deus falou contigo, não falou comigo, né? Mas Isaac também decidiu obedecer ao seu pai e obedecer a Deus. Tanto que o relato diz que o menino já estava sobre o altar, a lenha já estava sobre ele, e que no momento em que Abraão levanta o punhal para sacrificar seu filho, aí os céus se abrem, porque o anjo lá do céu chama Abraão por 2 vezes e diz: Abraão, não faça isso. Você já foi encontrado com um coração obediente diante de Deus e você não precisa ir até o final. Você quer que os céus se abram sobre a sua vida? Obedeça. Mesmo, aliás, não. Obedecer é fazer aquilo que a gente não quer. Então, esteja sempre em oração, fale sempre com o Espírito Santo de Deus e Ele vai dizer para você: obedeça. E quando Ele dizer para você obedeça, obedeça o que Deus quer na sua vida e os céus vão se abrir sobre você. Por isso, Jesus quis obedecer cada detalhe para receber de Deus autoridade e para que os céus estivessem sempre abertos sobre a vida dele. O céu se abre quando há obediência. Segunda coisa que eu preciso aprender para que os céus sejam abertos sobre a minha cabeça. Eu preciso aprender que para os céus estarem abertos sobre mim é preciso haver oração. Vida de oração. Eu tenho dito em outros vídeos que nós temos publicado que esse tempo em que nós estamos trancados em casa, né? Talvez você precise sair, mas talvez você vá rapidamente, volte. Você certamente está percebendo que existe mais tempo de você dentro da sua casa, mais tempo que vocês têm tempo para aprender mais da palavra, para meditar mais na palavra, para orar a Deus. Nós estamos numa campanha, né, dos 21 dias de jejum e oração, a campanha de Daniel, né, o jejum de Daniel. São 21 dias para você orar 3 vezes ao dia. E quando você ora, os céus irão se abrir sobre a sua cabeça. Creia nisso. Olha o que diz a parte B do versículo 21 que nós lemos. Estando ele a orar, o céu se abriu. Foi exatamente no momento em que Jesus estava orando que o céu se abriu sobre ele. A Bíblia não relata se a oração de Jesus foi uma oração alta, que todo mundo pudesse ouvir, ou uma oração silenciosa. Mas ela deixa claro que foi no momento em que ele estava orando que o céu se abriu sobre a sua cabeça. E naquele momento, Jesus dirige a sua oração aos céus. Porque é aonde nós devemos direcionar a nossa oração, queridos? Aos céus. Aos céus, ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus e que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, no controle da sua vida, no controle da sua casa e da sua família. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, quando Jesus nos ensina a oração, né, nos ensina a orar, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele começa exatamente assim: Pai Nosso que estás nos céus. A sua oração deve ser direcionada aos céus. E quando Deus ouvir a sua oração, Ele vai abrir o céu sobre a sua cabeça para que a sua oração chegue até Ele. Então é tão importante isso, a questão de nós orarmos. Para quem não ora, eu quero dizer para você uma coisa: quem não ora, os céus estão fechados. Pastor, mas eu sou crente, eu vou à igreja e tudo, mas se você não ora, os céus estão fechados sobre a sua cabeça. Então creia, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a ter vida de oração, porque a Bíblia diz em Mateus no capítulo 7 e no versículo 8, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á as portas. E como é que você vai fazer isso? Orando aos céus. Todo aquele que ora e pede, recebe. Todo aquele que ora buscando,
encontra, e todo aquele que ora batendo, as portas lhe serão abertas, porque os céus estarão sempre abertos para a sua oração. É por isso que eu vou repetir: aquele que não ora, os céus estão fechados sobre você. Mas aquele que ora, os céus se abrem para que Deus ouça a sua oração. Amém? Quando Jacó estava em Betel, isso você vai ver lá em Gênesis no capítulo 28, ele estava fugindo, estava no deserto, e a Bíblia diz que ali ele teve um sonho. Olha o que diz, versículo 16 e 17, Gênesis 28. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua cabeça para derramar as suas bênçãos sobre você, para atender o seu pedido de oração. Mas se você não ora, Deus não vai atender, porque você não tem pedido colocado lá. Não é verdade? Então aprenda a orar, aprenda a ter vida de oração. Os céus estão abertos para todo aquele que ora, para todo aquele que dirige as suas orações aos céus. Deus vai abrir os céus para receber a sua oração. Terceira coisa que eu aprendo, para que o céu esteja aberto sobre minha cabeça, os céus se abrem quando há poder. Olha o que diz o versículo, a primeira parte do versículo 22, diz o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Logo em seguida, o céu se abriu, veio uma pomba que simboliza o Espírito Santo de Deus e pousou sobre Jesus. Esse sinal mostrou que Deus quer repousar o seu Espírito sobre cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Deus quer repousar o seu Santo Espírito sobre cada um de nós. Para isso, eu preciso abrir as portas dos céus, eu preciso abrir os céus sobre minha cabeça com as minhas orações. O texto é bem claro e diz que Jesus, logo após Jesus orar, veio uma pomba, e pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus. E ali Deus estava manifestando a sua alegria e manifestando a sua comunhão com o seu Filho, e estava preparando Jesus para ele concluir o seu ministério. O poder de Deus, ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo, há poder. Amém? Os céus vão se abrir sobre a sua cabeça quando houver poder na sua vida. E o poder se manifesta através da presença do Espírito Santo de Deus. Quando o céu se abre sobre você? Quando há poder de Deus. Olha só que coisa interessante. Lá em Gênesis, no capítulo 8, a Bíblia relata sobre o dilúvio. E quando estava ali no dilúvio, Noé usou também uma pomba para verificar quando as águas começavam a baixar, quando já havia possibilidade de eles pisarem em terra firme, pisarem em terra. O relato bíblico diz que todos os dias, por alguns dias, Abraão soltou a pomba, e quando ela voltava sem nada, ele sabia que ainda não tinha terra. Mas teve um dia que ela voltou e trouxe um galho de oliveira. E olha que interessante, o galho de oliveira é da oliva, que produz o azeite de oliva, e normalmente nós fazemos ligação entre óleo, oliva, óleo, azeite e unção. E unção nós fazemos ligação também a poder. Então, Deus estava demonstrando ali, que a pomba, o Santo Espírito de Deus, ia trazer o óleo sobre a sua vida, e através desse óleo, que é a unção de Deus, Deus ia lhe manifestar na sua vida em poder, em graça, em glória. Então, nós precisamos ter em mente que
para que o céu esteja aberto sobre a minha vida, eu preciso ter poder na minha vida, o poder de Deus se manifestar na minha vida. E isso vai acontecer quando o Espírito Santo fizer morada no meu coração. Por que a gente não encontra tão facilmente esse poder manifesto em nós, né? Manifesto em volta de nós? Porque o mundo está aí, querido, cheio de pecados, cheio de coisas que desagradam o coração de Deus, e por isso nós temos afastado o Senhor da nossa vida. O Senhor está pronto, está com os céus ali preparados, cheios de bênçãos para derramar sobre nós. Mas nós temos afastado o poder de Deus da nossa vida através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Onde há unção, também há poder. Todo cristão precisa da presença do Espírito Santo de Deus para que haja a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E quando o poder de Deus se manifestar, aí os céus vão se abrir sobre nós. Amém? Você crê nisso? Então vamos trabalhar para que o Espírito Santo encontre um templo, um lugar bem aconchegante no nosso coração, no seu coração, para habitar e ali ele manifestar o poder de Deus sobre nós. Quarta coisa que eu aprendo com Jesus quando ele estava ali se batizando, que os céus se abrem sobre nós quando há palavra de Deus. No versículo 22 ainda, na parte B, diz assim: ouviu-se uma voz dos céus. Assim que aquela pomba apareceu e repousou sobre Jesus, também todos ouviram uma voz que vinha dos céus. A voz dos céus manifestando ali a palavra do Senhor sobre Jesus e sobre todos os homens. Então veio a palavra sobre eles, e a palavra, querido, é a fonte da nossa fé. Jesus estava mostrando ali que o Senhor, ele quer se comunicar, ele quer falar com os seus filhos. E nós precisamos ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. O mundo está aí, essa pandemia está aí, as notícias estão aí, enchendo os nossos celulares, né, de notícias ruins, enchendo os noticiários da TV com notícias ruins, enchendo o nosso coração de notícias ruins, e nós não conseguimos parar, respirar para ouvir a voz de Deus. Como é que o céu vai se abrir sobre nós se nós não ouvimos a voz de Deus? E Deus, ele não é um ídolo, ele não é um Deus de barro, ele não é um Deus de madeira, ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele tem voz, ele tem palavra, ele quer se comunicar, ele quer fazer algo em prol do seu filho, dos seus filhos, que somos nós. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O céu se abre quando há palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, a partir do verso 9, nós vamos ver que o apóstolo Pedro também viveu uma experiência assim, de céu aberto, através de uma visão de Deus. Ele estava num local e ele estava num conflito interno, porque ele estava ali, Paulo estava pregando aos gentios e ele achava que não deveria, que a palavra não deveria chegar aos gentios, e Deus ali fez entender ele através dessa visão que ele precisava aprender a ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor foi bem clara, que ele deveria também pregar aos gentios e que todos deveriam ouvir daquele evangelho. Deus precisou abrir os céus, falar com Pedro para mostrar que ele precisava também ganhar vidas que não eram do povo judeu, né? Os chamados gentios, que somos nós, né? Que esse evangelho também deveria chegar até nós. Então, aquela palavra veio a Pedro através de um momento especial na vida dele, através do momento em que ele busca a Deus, que ele ora a Deus, e os céus se abrem e a palavra do Senhor vem de encontro àquilo que Pedro estava precisando. Eu quero declarar para você
que a palavra do Senhor vai vir ao teu coração, os céus vão se abrir e a palavra de Deus vai vir de encontro ao desejo do teu coração. Deus vai te mandar uma palavra através da Bíblia, através de um sonho, através de alguém. Deus vai usar, seja qual seja a forma, não importa, Deus vai usar uma forma de te alcançar, para que a palavra dele venha de encontro ao teu coração, venha trazer paz e tranquilidade à tua vida. Amém, queridos? Os céus se abrem sobre a nossa cabeça quando há palavra. Por isso eu preciso aprender a estudar a palavra de Deus, a entender qual é a vontade dele para a minha vida. Sempre que você precisar de uma palavra do Senhor, os céus vão se abrir sobre você e Deus vai lhe entregar uma palavra vinda dos céus sobre a sua vida. Eu creio assim em nome de Jesus. Quinta coisa que eu aprendo para que os céus possam se abrir sobre a minha cabeça. Eu aprendo que preciso ter compromisso. O versículo 22, na parte C, diz o seguinte: Tu és o meu filho. O Senhor Deus fala a respeito de Jesus, para que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. Isto mostra que pertencer a Deus cria um vínculo de compromisso entre aquele que é seu filho e o Pai, que é Deus. O João, no capítulo 1, no versículo 2, diz que todo aquele que recebe a Jesus, que crê em Jesus, torna-se filho de Deus. Então eu e você temos um compromisso com Deus. E eu não posso abrir mão desse compromisso. Amém, líder? Nós estamos aqui com nossas células virtuais. A pastora já falou acerca delas. E é um compromisso seu, naquele horário, naquele agendamento que você fez com os discípulos, está ali com uma palavra, está ali já já orou pelas células, já orou pelos discípulos, já chamou os visitantes, já chamou as pessoas que precisam ouvir. Nós estamos aí com o tempo sobrando e nós precisamos ter esse compromisso para com aqueles que precisam ouvir a palavra, que estão necessitando ouvir a palavra. Para que os céus estejam abertos sobre sua cabeça, você precisa ter compromisso com Deus. A partir daquele momento, Jesus deveria passar a se comportar como filho de Deus. Não era mais o filho do carpinteiro José e nem filho da Maria, mas era o filho de Deus. E o seu ministério começava ali, abria ali um compromisso do Senhor Jesus, o Filho de Deus, com Deus, o Pai Todo-Poderoso. E os céus estariam abertos sobre a cabeça de Jesus. Da mesma forma, quando nós nos comprometemos com o Senhor e nós cumprimos a nossa parte do nosso compromisso, os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. Você lembra de Elias? O profeta Elias era um homem comprometido com Deus. Ele estava vivendo um tempo em que o povo de Deus estava se afastando do Senhor, estava esquecendo de Deus, estava numa fase de apostasia, longe dos caminhos do Senhor. Mas o compromisso de Elias era com Deus. E Elias, ele tinha uma unção poderosa. Em Tiago, no capítulo 5, e nos versículos 17 e 18, Tiago fala acerca disso. Olha o que diz a palavra, diz assim, sobre Elias, Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Os céus estavam abertos sobre a cabeça de Elias, e também quando ele orava, ele podia fechar os céus, porque Elias tinha um compromisso com Deus, tinha um compromisso com o Senhor. A unção de Elias era tão grande, tão poderosa, que ele era capaz disso, de orar e fechar os céus mesmo, não chover, e de orar e os céus transbordar em água. Assim eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Quando você se compromissar com Deus, quando você cumprir o seu compromisso, os céus estarão abertos e o poder de Deus vai te alcançar de uma forma extraordinária e Deus vai realizar maravilhas na sua vida. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 19, o Senhor Jesus fala que a chave do reino dos céus estariam nas nossas mãos. Olha que compromisso.
a chave dos reinos dos céus estariam com as nossas mãos e nós poderíamos abrir ou ligar algo no céu. Amém? Nós poderíamos ligar coisas nos céus ou coisas na terra. Nós podemos abrir coisas nos céus ou coisas na terra, porque o compromisso é muito grande. Ninguém dá a chave da sua casa, ou a chave do seu escritório, ou a chave de qualquer que seja a chave, se não ser para uma pessoa compromissada, não é verdade? Você não vai entregar a chave da sua casa na mão de qualquer um. Você não vai entregar a chave do seu carro na mão de qualquer um. Ninguém vai dar a chave do portão do seu escritório, da sua empresa, na mão de qualquer um. Você vai entregar na mão de quem é compromissado, né? De quem você confia. E Deus está buscando essas pessoas compromissadas para lhe entregar a chave na sua mão, e através dessa chave coisas maravilhosas irão acontecer, assim como ele fez através do profeta Elias. Ele irá fazer também na sua vida. Outra coisa, compromisso fala intimamente de quem está comprometido com aquela pessoa, né? No caso, Deus. Compromisso fala dessa intimidade, desse comprometimento tão forte, de um vínculo tão forte que permite algumas coisas extraordinárias. Olha o que diz o livro de Salmos, no capítulo 25 e no versículo 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu vou repetir para você. Olha que palavra poderosa, e eu quero entregar ela na sua vida hoje, que você está assistindo aí esse vídeo. Diz assim, Salmos, capítulo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu creio que quando você se compromissar com Deus, os céus estarão abertos sobre a sua cabeça. Receba aí essa palavra e viva o novo de Deus na sua vida. Sexta coisa que eu aprendo com Jesus para que o céu esteja aberto sobre a minha cabeça. Eu aprendo que é preciso haver amor. Amém? Versículo 22, na parte D, diz assim: este é o meu amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho obtido satisfação, né? Jesus estava ali recebendo de Deus a palavra de amor. Esse é o meu amado, esse é o meu querido. E Deus queria que o povo visse que Jesus era amado, para que nós o amássemos também. Da mesma forma como Deus amou Jesus, nós precisamos amar a Jesus também dessa mesma forma. Foi graças ao amor de Deus que os céus se abriram para manifestar a presença de Deus entre os homens, e isso é o Senhor Jesus. Foi o amor de Deus que fez com que o céu se abrisse e permitiu que Jesus viesse a esse mundo e vivesse como homem, e através dessa experiência e do seu sacrifício nós podemos encontrar a vida eterna. Nós precisamos entender que nós precisamos amar, queridos, incondicionalmente. Amar ao nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Amar aquele que é diferente de você, aquele que pensa diferente que você, aquele que age diferente com você, ou até mesmo aquele que talvez esteja planejando algo de ruim contra você. Você precisa aprender a amar, aprender a perdoar. Então, não é admissível que famílias não se falem, né? Irmãos não se falem, filhos não se falem, pais não se falem. É inadmissível isso. E nós precisamos aprender a amar. Olha, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 26, fala do primeiro mártir, né, que é Estevão. Estevão estava ali sendo perseguido pelos hebreus, né, pelo povo judeu, e estava ali sendo apedrejado, sendo morto por apedrejamento, né? E
o texto diz o seguinte, disse Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O amor de Estevão por Jesus, pelo Evangelho, era tão grande que mesmo naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele estava ali recebendo pedras sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, ele não sentiu a dor. O que ele viu foi os céus abertos. E isso eu quero declarar na sua vida, céus abertos sobre você. Quando o amor de Deus invadir o teu coração, invadir a tua vida, e você afastar de você todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura, toda a dor, ame incondicionalmente, perdoe incondicionalmente, e os céus irão se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se Estevão não conhecesse o amor de Deus, ele não teria condição de enxergar os céus abertos. Se ele não conhecesse o amor de Deus, talvez ele estivesse ali olhando, procurando fugir, procurando correr daquela situação, desesperado, mas ele não olhou. O amor de Deus o fez ver que os céus estavam abertos sobre a sua vida. E da mesma forma eu quero declarar na sua vida hoje. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei qual é a angústia que você está passando, mas eu declaro que você vai ver os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, e tudo vai passar. O amor de Deus vai te alcançar e você vai solucionar todos os problemas, porque Deus vai derramar uma unção poderosa sobre a sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. O oposto também é verdadeiro, querido. Onde há amor, a presença de Deus. E aonde não há amor, Deus não se faz presente. Então, para você atrair a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nós precisamos viver aquilo que diz 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos em amor, com amor, para que os céus estejam abertos sobre a sua cabeça. Sétima coisa que eu aprendo com Jesus para que o céu esteja aberto sobre a minha cabeça. Eu aprendo que os céus vão se abrir pela última vez sobre a minha e sobre a sua cabeça quando Jesus voltar. Você crê nisso? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando o céu se abrir sobre a cabeça de todos, aí vai abrir sobre todos, ele vai surgir em glória, ele vai surgir com grande poder e vai levar os seus para os céus. Ele vai abrir os céus sobre todos, todos os verão, mas só subirão para encontrar com eles aqueles que têm ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viveu nesse mundo com os céus abertos sobre sua cabeça. Você crê nisso? É o que diz o livro de João, no capítulo 1, no versículo 51. Diz assim: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus, ele abre muitas vezes os céus para se comunicar com o ser humano. Mas a última vez vai ser quando ele abrir os céus, para que Jesus volte em glória. E esse será o último momento que os céus vão se abrir. E o apóstolo João, ele testemunhou isso na sua visão. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11, ele diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os apóstolos também viram Jesus quando ele estava subindo aos céus. Ele diz assim, Atos 11, 1. E esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir, do mesmo céu. Então, a gente crê que o céu vai se abrir pela última vez, quando Jesus voltar, e vai subir para encontrar o Senhor Jesus. Aqueles que vivem esses dias com os céus abertos sobre a sua cabeça. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz:
que todo olho vai ver isso. Então nós não vamos esperar o momento da volta de Jesus para que o céu se abra pela última vez. Pelo contrário, eu vou viver esse mundo com os céus abertos sobre a minha cabeça, em oração, em súplica, em estudo da palavra, em conhecimento de Deus, para que então eu viva uma vida condizente com aquilo que Jesus quer. E quando Ele vier pela última vez, Ele vai me levar aos céus e eu vou viver com Ele na sua glória. Você também vai viver com Ele na sua glória. Nós precisamos aprender, então, a viver segundo a vontade de Deus. Apocalipse 3, no versículo 8, diz o seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Amém? Então creia, quando oramos, quando temos o poder do Espírito Santo, quando cremos na palavra de Deus, quando temos compromisso com Ele, quando amamos, Deus vai abrir as portas dos céus, vai abrir as janelas dos céus e vai nos abençoar. Deus vai abrir os céus para receber a nossa oração. E nós viveremos um dia, quando o céu se abrir pela última vez, com Ele na glória, e viveremos para todo sempre com Ele. Assim eu creio e assim eu profetizo na sua vida, que um dia você estará morando com o Senhor na glória dEle. Amém. Muito bem, queridos. Talvez você que esteja aí vendo esse vídeo e tenha sido tocado pelo poder de Deus na sua vida, e você queira também se preparar para esse grande dia de encontrar Jesus nos céus, e você não saiba como, eu vou lhe dizer aquilo que diz a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de João e no versículo 12. Diz o seguinte: que todo aquele que crê, todo aquele que recebe a Jesus, que crê no nome de Jesus, este tem o direito de ser chamado Filho de Deus. E através desse direito de ser chamado Filho de Deus, nós podemos então entrar na glória do Senhor Jesus. E se você quer fazer parte desse corpo, quer fazer parte desse reino, eu quero te pedir agora que você baixe sua cabeça e você repita comigo esta oração. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. E eu creio que um dia Tu morreste na cruz e ali derramaste o Teu sangue para me salvar. Eu creio que através do Teu poder, do Teu sacrifício e do Teu poder, eu posso um dia viver contigo na glória. Eu reconheço, ó Deus, que sou pecador e que preciso da Tua salvação. E por isso, hoje, eu recebo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E te peço, ó Pai, que Tu escreva o meu livro, que escreva o meu nome no livro da vida e que um dia eu possa morar contigo na Tua glória. Assim eu creio, assim eu te recebo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se essa oração veio atender ao desejo, ao anseio do teu coração, e você queira aprender mais, saber mais, se aproximar mais daqueles que também estão vivendo essa vida de Deus e você não sabe como, eu te peço que você faça contato. Nós estamos deixando os nossos números telefônicos na descrição desse vídeo. Nós somos do Ministério Internacional da Família. Nós estaremos com o coração aberto, com um sorriso e um abraço bem aberto esperando você, para que nós possamos compartilhar mais do amor de Deus com a sua vida e assim você crescer em conhecimento da palavra, em conhecimento de Deus. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere em nome de Jesus. E você, povo de Deus, está preparado para a ceia? Prepare os elementos da ceia, nós já vamos fazer a ceia do Senhor. Deus te abençoe.
Muito bem, vamos agora a um momento muito importante na vida daquele que crê, na vida daquele que é filho de Deus, na vida daquele que é nascido de novo, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nós fazemos no nosso ministério uma vez por mês e é um momento muito especial em que nós obedecemos ao mandamento do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele instituiu a ceia como um símbolo da nova aliança, a ceia como um símbolo da sua morte, da sua ressurreição e da vida que nós recebemos através desse sacrifício. Então é um momento muito importante para nós e deve ser feito com todo cuidado, com todo carinho. Então eu peço que você aí esteja reunido com os seus, que tenha à sua disposição pão, vinho, e nós vamos primeiro ler aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele nos ensina como deve ser a ceia do Senhor. Ele diz assim, versículo 23, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo ele nos dá uma relação bem interessante. Ele diz o seguinte, que a gente não pode participar da ceia indignamente, sem saber o que está fazendo, ou sem dar a devida referência que esse momento precisa. Nós vamos participar da ceia em memória de Jesus, lembrando o seu sacrifício. E para quem é a ceia? Para aquele que é nascido de novo, para aquele que já entregou a sua vida a Jesus, para aquele que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse deve participar da ceia. Também ele diz que nós devemos nos examinar. Faça um exame pessoal na sua vida agora. Tenha um segundinho, um minutinho que você possa refletir e pedir perdão a Deus por algo que você fez, por algo que está pendente na sua vida. Resolva isso, mas participe da ceia. Ele diz, examine-se, pois, o homem e participe da ceia. Amém? Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui o nosso pão e você também vai nos acompanhar aí onde você estiver. Primeiro, pegue o pão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deixa eu trazer aqui para a pastora, e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, que é dado em favor de vós. Fazei isso toda vez que comerdes, em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, participe do primeiro elemento, coma do pão. Aleluia. Da mesma forma, diz o texto sagrado, ele tomou o cálice com vinho, repartiu, entre os seus que estavam ali, os seus discípulos, e de posse desse cálice, ele deu o mesmo mandamento, que nós fizéssemos toda vez que nós bebermos, em memória de Jesus. Ele diz mais ainda que esse sangue é o símbolo da nova aliança no seu sangue. Aquele sangue derramado naquela cruz que nos livra de todo o pecado, que nos purifica de toda impureza, que nos traz vida, que nos traz salvação. E ceia, como vocês sabem, é momento de comunhão, de compartilhar, de alegria. Então compartilhe aí com os seus, troque o cálice, diga da alegria de você estar participando desse momento tão agradável e tão lindo na vida do crente, e levante-se o cálice, e a Bíblia diz assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre isso, toda vez que o beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Participe do segundo elemento. Tome
do vinho. Glória a Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade linda de estarmos na tua presença, de ter o Senhor conosco nesse momento tão especial. E hoje nós queremos rememorar o teu sacrifício que nos trouxe a vida, o teu amor que foi capaz de levar o Senhor até aquele momento tão difícil, mas naquele momento difícil o Senhor se entregou por cada um de nós. E por isso nós te louvamos e por isso nós te bendizemos o santo nome. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês, a dizer a você que está aí assistindo esse vídeo, talvez pela primeira vez, que não seja membro do nosso ministério, mas queira conhecer cada um de nós, ter um momento conosco. Nós vamos deixar aí os nossos números na descrição do vídeo, nós vamos deixar nosso número de contato. Faça contato conosco. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, mas logo logo estaremos juntos no templo, nós podemos conversar, nos abraçar e aprender um pouco mais de Deus. Vai ser uma alegria recebê-lo. E a você, membro do MIF, mais uma vez, muito obrigado. Continue orando por nós, pelos seus pastores, pelo nosso ministério, por cada um de vocês, por cada um dos seus irmãos, crendo que logo logo esse tempo vai passar e estaremos juntos para podermos abraçarmos e celebrarmos aquele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém? Nós queremos mais uma vez deixar para vocês Salmo 91, versículo 10, que diz o seguinte: nenhum mal o atingirá, nenhuma desgraça alcançará a tua tenda. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, guarde a sua casa, guarde a sua família. Amém? Deixa eu fazer a oração de número 6, a partir do versículo 24, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Muito obrigado, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.